Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas, né? Trabalho aí proposto pela disciplina de categorização dos minerais da pós-graduação de Engenharia de Minas da Unileia, o aluno Pablo Andrei Lopes de Souza. Então, as ligações químicas, né? O que são, né, ligações químicas? As ligações químicas, a natureza e a intensidade das ligações, né, influenciam diretamente nas propriedades físico-químicas dos minerais, tais como dureza, clivagem, condutividade elétrica e térmica, entre outras, né? Então, a natureza, né, e a intensidade dessas ligações influencia diretamente nesse fim aí, né? Tanto nessas características, na verdade, né, de dureza, clivagem, entre outras. Normalmente, né, se as ligações médias forem fortes, o cristal possuirá elevada dureza. Então, quanto mais forte, né, for as ligações dessas ligações químicas, né, mais duro vai ser esse material aí, né? Vai ter também um maior ponto de fusão, né, ou seja, mais temperaturas para ele, né, alterar seu estado, e mais baixo o coeficiente de expansão térmica, ou seja, essa questão da dilatação é um pouco menor. Então, entrando já, né, nos tipos de ligação, a primeira que a gente tem é a ligação iônica, né? Essa ligação é o fruto da ligação de um ou mais elétrons na camada de valência, né, de certo átomo, que são transportados para a camada de valência de outro átomo. As principais características dos minerais, né, com ligações iônicas são uma dureza moderada, né, temperatura de fusão alta e facilmente solúveis e fracos condutores de calor e eletricidade. Né, e como que a gente define, né, o número de as coordenações, na verdade, né, dessas ligações, né? Então, o número dessas desligações iônicas é influenciado diretamente, né, pela razão entre o raio catiônico, né, que é o RC, e o raio aniônico, que é o RA. Né? E aí, de acordo com o número dessas ligações, né, a proporção entre elas, se tem as seguintes coordenações. Né? Se eu tenho uma coordenação 2, ou seja, uma proporção 2, que seria 180 graus, nessa ligação é uma ligação linear. Se o produto, né, dessa proporção, né, for 3, 120 graus, né, e aí denomina-se como triangular plana. Se for 4, 109 graus, né, seria uma tetaédrica. 6, né, 90 graus octaédrica. 8, 70 graus cúbica. E 12, né, 60 graus uma cúbica compacta. E aí alguns exemplos, né, de minerais que têm essas ligações iônicas, né? A gente pode falar, né, o cloreto, carbonato, nitrato e sulfato. A próxima ligação que a gente tem é as ligações covalentes. Né? O que são as ligações covalentes? Né? São as ligações intermediárias, né, entre as ligações iônicas e as metálicas. Nas ligações covalentes, dois ou mais átomos compartilham os elétrons da camada mais externa, adquirindo a configuração de um gás nobre. Né? As principais características dos minerais com ligações iônicas são dureza intermediária alta, elevado ponto de fusão, fraca solubilidade e baixa condutibilidade. Então, se a gente voltar um pouco, se a gente voltar um... não dá para voltar, achei que dá, desculpa. Essas ligações são bem fortes, né? As ligações químicas são bem fortes, né? Porque lá no slide, né, no primeiro slide, quanto mais forte, né, essas ligações, né, mais elevado é seu ponto de fusão, né, mais alto é a sua dureza, né, e por isso, né, com essa ligação covalente, por ter essas características, o diamante, né, é a substância natural com dureza mais elevada e constitui um bom exemplo de um mineral com ligação covalente, né, essa ligação, né, bem fechadinha aí. Ligações metálicas. Apenas os minerais compostos, né, dos metais nativos possuem ligações puramente metálicas, né? E quais são os metais nativos aí, né? Ouro, prata, cobre, né, entre outros, né? Nióbio, enfim. Os minerais com ligações metálicas são brandos e maleáveis. Nessa ligação, os elétrons de valência não possuem afinidade com outros núcleos e têm autonomia
para se mover na estrutura ou fora dela, sem quebrar o mecanismo de ligação. Então, ela é uma estrutura um pouco mais maleável, né? Então, por isso, né, a característica de maleabilidade desses materiais, né, que tem essa característica de ligações metálicas. Dei um exemplo, a gente já falou lá em cima, né, que seria ouro, prata e cobre. Ligação de Van der Waals são ligações provenientes de cargas residuais e que unem moléculas e unidades da estrutura não carregadas, concebendo uma estrutura coerente devido às cargas elétricas residuais e pequenas presentes na superfície. Essas ligações químicas, né, são bem mais fracas, justamente por conta dessas ligações, né, ser provenientes de cargas residuais. Né? A grafita e o enxofre são exemplos, né? Então coloquei exemplo aí a grafita. E por fim, né, as ligações de hidrogênio, né? São ligações eletrostáticas que ocorrem por meio de um íon de hidrogênio carregado positivamente e um íon negativamente carregado. São ligações relativamente fracas, e aí um exemplo disso aí seria as micas e